Alô, 10 de agosto de 2018. O inusitado programa Pulando a Cerca não ter pauta, não ter roteiro, muito menos censura. É como a vida. Fala, Inácio Boca de Tobone! Velas ao mar, ondas a cortar. Este é o Pulando a Cerca dessa sexta-feira, 10 de agosto. É com você, Daniel. Obrigado, Manuel Inácio Boca de Tobone, trombone da boca. Olha só, então, o programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro nem censura, é como a vida. É um pequeno programa, uma grande bandeira. Isso é importante. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sultoriantes, médico. O único apresentador do mundo que já teve AVC e estou no ar. AVC, acidente vascular cerebral, é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. E estamos pulando a cerca. Aliás, pular a cerca por quê? Por cima, pelo meio, por baixo, que a gente enxerga do outro lado. E enxergando do outro lado, não tem sacanagem, não tem corrupção, tem o quê? Saúde, educação, justiça, cultura, lazer. Isso é pulando a cerca. E nosso convidado, há quase 16 anos, é uma fração importante da população do Brasil. Então, vamos chamar o simpaticíssimo, o gostosíssimo, Deus o disso, o nosso amigo querido, o Axel Gael. Vem pular a cerca, Axel Gael. Pulou! Isso. Vem, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa repete. Olha só, fiz xixi? Xixi? Se eu fiz xixi? Cara. Ainda não. Só depois do programa. Olha só, normalmente a pessoa faz xixi antes de pular a cerca. Pular a cerca, também pode pular a cerca fazendo xixi. Aqui, qual é a tua idade? Eu acabei de fazer 60 anos, Daniel. Garoto, temos 96, então tá bom. Então, 60 anos. Você Agora virei sexagenário. Isso. Olha só, e você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo. São Paulo. A família daqui de Niterói, mas meu pai era militar e na época servia, né, em Quitaúna, em São Paulo. E então eu nasci lá e os meus irmãos também. E você veio para Niterói quando? Nós sempre tivemos Niterói como referência de lugar, né? Então, sempre que alguém pergunta assim, você é de onde? Eu sou de Niterói. Mas morei em São Paulo, morei em Brasília, morei em Belém, morei em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Tem uma carreira, né? E a gente... Mas sempre tivemos Niterói como referência de lugar, né? E como é que foi a infância em Quitaúna, Uruguaiana, São Paulo? Como é que foi? Olha, foi sempre muito interessante, né? Essa experiência de morar em vários lugares, né? Ela te dá uma visão de culturas diferentes, né? Então, eu morei nos Pampas Gaúchos, né? Na Amazônia, no Cerrado, né? E no Rio de Janeiro morei, né, em Duque de Caxias, morei na Praia Vermelha, né? Então isso dá, né, assim, uma experiência e um olhar, né, para o Brasil de uma forma diferente também. Certamente. E você tinha uma família grande? Você tem a tua família é ligada a barco, embarcação, veleiro, mas você tem uma família grande? Por parte de mãe, não. A família é pequena, uma parte dela, né, está aqui em Niterói e uma parte ficou em Copenhague, na Dinamarca, né? Meu avô era dinamarquês
migrou para o Brasil na década de 40 e fez uma carreira como engenheiro aqui no Brasil. Mas quando ele veio, né, a parte da família ficou, né, o irmão mais velho da minha mãe ficou lá na Dinamarca. Por parte de pai, a família já é bem grande, né? Uma família do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Dois Córregos, ou como dizem eles, Dois Córregos, uma cidade que ainda é uma cidade pequena, hoje em dia, né, no meio de um canavial, né, uma região de produção de cana, uma região de terras muito férteis. E meu avô era farmacêutico, né, era dono da drogaria da cidade, que se chamava Drograel. E era muito conhecido, acabou sendo prefeito da cidade, né, durante algumas gestões. Na época a cidade era pequenininha, né, ser prefeito não era nada tão disputado como é hoje, né, assim, nas cidades. Deveria ser tipo síndico de prédio, né, que ninguém queria ser. E ele foi durante várias gestões. E até hoje a principal avenida da cidade se chama Romão Grael, que era o nome dele. Esse é o meu avô, e na época farmacêutico era um botânico, né? A maior parte dos produtos eram produtos naturais, e ele era muito entendido, né, sobre plantas e tudo, né? Inclusive plantava muitos dos produtos que ele mesmo oferecia na farmácia. E olha só, e você tinha primos e primas na família? Tenho primos e primas, né, muitos aqui em Niterói, né, e outros ainda, outros hoje vivendo em outras partes aí do país e até no exterior. Olha só, a prima é bom para a gente brincar de médico, né? É verdade. Você as minhas primas moravam longe, né? Então não deu para brincar. Ah, que pena. Eu brinco de médico até hoje. É bom, mas. Olha só. E você vê para gente, olha, como é que foi a questão do mar? O mar entrou na família ou a família entrou no mar? Eu acho que a família entrou no mar, né? O meu avô, né, que trouxe a tradição náutica, né, para a família, meu avô materno, né, chamava-se Preben Schmidt. Ele, antes de vir para o Brasil, o esporte dele era hipismo. Ele foi campeão europeu de hipismo. E ele, inclusive, montava o cavalo do rei da Dinamarca. Ele era da guarda real, né, lá em Copenhague. E quando ele veio para o Brasil, né, ele antes se formou lá primeiro em filosofia, depois se formou em engenharia. Né, e um fato interessante é que o professor de física dele na Escola Politécnica de Copenhague foi o Niels Bohr, né, que ele dizia que era um péssimo professor, né? Imagina o cara que estava prêmio Nobel estudando a teoria do átomo, dando aula de graduação, né? Então devia ser realmente um professor muito sem paciência. Mas ele se formou em engenharia e veio para cá, se estabeleceu em Niterói, na beira da Baía de Guanabara. Quando ele viu essa Baía de Guanabara, ele falou, pô, que cavalo que nada, eu vou velejar. E a experiência dele de vela, até então, era com barcos no gelo, né, barcos sobre esquis. Mas ele, aqui, né, foi um dos primeiros sócios, né, ele entrou logo depois da fundação do Rio Yacht Club, né, conhecido como Sailing, na Estrada Frois, e começou velejando.
adquiriu, né, depois o Eileen, que é um barco que ainda está na família, um barco centenário, Então lá. que é um dos barcos mais bonitos, né, e provavelmente o barco mais antigo do Brasil, se bem que eu tenho um barco que é o Corsair, que diferente do Eileen, que tem toda a documentação antiga, né, o Corsair não tem, mas ele pode ser até mais antigo do que o Eileen. Também é um barco centenário. A família adora barcos de competição, mas adora barcos antigos também, né? Então, quando o meu avô começou a se dedicar à vela, né, os filhos, né, o Axel e o Eric, que você já entrevistou aqui, a irmã mais velha, a Guida, já falecida, né, faleceu no desastre de avião, ela era... Assim, os meus tios mesmo dizem que era a melhor velejadora da família era a Guida. Rainha do mar. Ela era realmente... ela competia com os homens e dava uma surra nos homens. Ela era muito boa. E a minha mãe também velejava, então... e nós, quer dizer, eles foram mais para o lado da competição, né? Na época, né, do meu avô, ele velejava, ele competia, mas a competição era muito diferente, né? Era, vamos daqui até ali, vamos ver quem chega primeiro e tal. Os meus tios, né, a geração deles, já veio com uma competição, né, com a perspectiva mais das disputas mundiais, internacionais. Foram campeões, foram tricampeões mundiais, numa época, né, finalzinho da década de 50, começo da década de 60. Então, o espectador aqui em Queiroz também está na China. Então, vamos nomear os personagens, as pessoas, para entender. O Axel e o Eric foram campeões mundiais na década de 50. Isso. Não é assim? Isso. E o Axel... A família do Axel tem dois irmãos, o Torme, que foi campeão mundial, o Lark foi campeão mundial, e você é tricampeão mundial. Não, os tricampeões mundiais são os meus tios, né? Eu capricho muito, ainda vou chegar lá. Mas os meus tios foram tricampeões mundiais numa época que o Brasil estava ainda despontando para o esporte. Foi a primeira vez que o Brasil ganhou o Foram mundial. os primeiros títulos na vela do Brasil, mas o Brasil até então tinha acabado de ganhar, né, o Campeonato Mundial de Futebol, né, o primeiro Copa do Mundo do Brasil. Eles vieram na mesma época que a Maria Esther Bueno, né, no tênis, Éder Joffre, né, no boxe. Então foi assim um período em que o Brasil produziu, né, grandes atletas, né, e os meus tios né, despontaram na vela. E foram tricampeões mundiais, participaram de Olimpíadas. Então, eles sempre foram a grande inspiração nossa, né, nas competições de vela. Nós, praticamente, nascemos imersos, né, no assunto da vela. Eu lembro, na casa do meu avô, só se falava em barco. As refeições, todo mundo à mesa, o papo era só regata, né, comentários sobre a regata passada e os puxões de orelha lá. Pô, você errou aqui, você errou ali. Né? Então, realmente, eles são muito técnicos, muito bons naquilo. E nos ajudaram muito, né? Porque a gente teve, assim, como técnicos, né, os melhores do mundo, né? Então, eu acho que isso foi fundamental, né, para a carreira, principalmente dos meus irmãos. O Torben conquistou 5 medalhas olímpicas na classe Soling, na classe Star. O Lars, né, ganhou 2 medalhas olímpicas na classe Tornado e eles continuam velejando, né, velejando muito bem. O Torben está nesse momento acompanhando, né, ele é o técnico da equipe olímpica brasileira, ele está lá acompanhando os velejadores brasileiros em Aarhus, na Dinamarca. Né,
O Lars está em Flensburg, na Alemanha, participando do Campeonato Europeu. O Lars passou por um acidente, né? Perdeu a perna direita, mas, assim, numa história de superação pessoal, assim como a sua também, Daniel, ele continua velejando. Pulando a cerca. Pulando a cerca, né? Quer dizer, ele mantendo aí a sua trajetória como atleta, né? Ele interrompeu, assim, os sonhos, as ambições olímpicas dele, mas mesmo com uma perna a menos, ele foi campeão mundial, foi campeão europeu, campeão norte-americano e disputando com atletas normais, né? Quer dizer, Duas pernas. com as duas pernas. Ele não disputa assim, na condição de para-atleta, mas como velejador junto com os outros. Axel, e a tua trajetória política? Bom, a minha trajetória política, assim, no aspecto eleitoral, é muito recente. Como você foi ovelho? Eu tenho, assim, uma atuação política desde os tempos de universidade. Eu estudei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, me formei em engenharia florestal lá e participava, né, das discussões. Eu participava do Centro Acadêmico da Engenharia Florestal, participava dos debates do DCE da universidade. Tinha na época, né, a gente vivia, né, ainda um momento de ditadura militar no Brasil. Ditadura civil e militar. Exatamente. E as universidades eram um local de resistência, né, democrática. E eu me lembro muito dos debates acalorados, né, entre... quer dizer, os segmentos ideológicos eram todos de esquerda, né? E, na época, muito referenciados nos jornais, né? Então, você tinha, quer dizer, a turma do jornal Movimento, da Tribuna do Povo, da Tribuna Operária, que chamava... enfim, nem me lembro mais de todos os nomes, né? Mas, enfim, era uma época muito rica, né, em debate político, em pensar o Brasil, né, pensar o futuro da nação. E eu participei muito intensamente desse processo. E depois eu acabei me tornando depois servidor público de carreira, né? Eu sou concursado como engenheiro florestal da Prefeitura do Rio de Janeiro. Fui presidente, né, do Instituto Estadual de Florestas, fui presidente da FEEMA, que era a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, o órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro. Lá eu fui presidente durante 2 gestões, depois fui subsecretário estadual do Meio Ambiente e depois vice-prefeito aqui, aí já foi a primeira vez que em 2012 eu me lancei candidato a um cargo eletivo, né? Então, aí que foi a minha estreia, né, na política eleitoral, né? Eu até então estava muito mais no campo ideológico e na atuação no executivo, né, desenvolvendo políticas públicas, né, nos órgãos ambientais. E agora, né, novamente, estou exercendo um cargo de direção na Prefeitura de Niterói. E como você vê a questão de Niterói? Como é Niterói na tua visão? Bem, Niterói é uma cidade apaixonante, né? Quer dizer, o niteroense ele é até muito bairrista, né? Nós adoramos a cidade. É uma cidade que tem um diferencial grande até com relação ao seu entorno, né? Acho que pelo próprio processo histórico, pela própria evolução da cidade, a formação, né, do niteroense, né? Então,
a nossa trajetória ela nos diferencia muito de outros lugares. Hoje, o país vive uma crise econômica gravíssima, uma crise política, ética, moral, né, de confiança nas instituições, né? Então, digamos, um ambiente bastante difícil até para quem está, principalmente para quem está na administração pública, né? O nível de saturação e de aborrecimento das pessoas, né, com a política é muito grande, né? Então a gente sofre quase que um bullying diário aí. Mas, quer dizer, dentro desse contexto todo, né, em que o Estado hoje vive uma situação de anomia na sua gestão, temos um governo estadual com uma intervenção, né, na área da segurança, com uma intervenção na área da gestão financeira, né? Quer dizer, o governador hoje não administra nem a política, né, financeira do Estado, nem a segurança, e, né, os municípios, de um modo geral, passando por uma grande situação de preocupação, né, e com a questão da segurança. E Niterói também sofre, né, esses efeitos, mas de uma situação diferente. Enquanto o Estado do Rio de Janeiro, os municípios vizinhos, praticamente paralisaram, né, a sua capacidade, né, de prestar serviços e de investir em infraestrutura, a cidade de Niterói hoje, né, a gente vê, né, acabou de ser feito o túnel Charitas-Cafubá, estamos implantando a maior obra de mobilidade da história da cidade, né, uma agenda, né, de investimentos, né, muito grande, quer dizer, uma renovação, né, até mesmo de concepção de vários serviços, né, da prefeitura. A cidade, ela, pela sua geografia também, ela é uma cidade síntese, né, de diversas aspectos. Nós temos praia, nós temos lagoa, nós temos montanha, né, nós temos a Baía de Guanabara, nós temos o oceano, né, nós temos mesmo até em termos urbanísticos, né, nós temos o centro da cidade, Icaraí, com uma concepção urbanística, né, que remonta a uma determinada época, né, em que se adensou muito a cidade, se verticalizou muito a cidade. Depois nós temos outras regiões, como Pendotiba, como a região oceânica, com outro perfil, com adensamento muito menor, né, e com uma outra fisionomia, né? Então, a cidade também hoje passa por experiências únicas no país, né, na área da sustentabilidade, né? Niterói hoje é vista como uma referência nacional e até mesmo temos sido reconhecidos internacionalmente. Essa cidade que está no coração da região metropolitana do Rio de Janeiro, né, se você olhar o mapa da região metropolitana, Niterói está bem no meiozinho daquela área toda e a gente sofre as consequências, né, nós somos via de passagem, né, para todo o trânsito, todo o deslocamento das pessoas que vêm de São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, né, Maricá, e se dirigem à capital, né? Então, a cidade tem 500 mil habitantes, mas presta serviços para mais de 1 milhão. Nós, mesmo nesse contexto, né, nós conseguimos ultrapassar a marca da metade do território de Niterói protegido como unidades de conservação, né, ou seja, como parques, como áreas de proteção ambiental. Isso foi a partir de um decreto, né, o decreto 11.744 de 2014, que criou, né, o programa chamado Niterói Mais Verde. E Niterói está implantando esses parques, né? Nós conseguimos captar recursos
para implantar um programa de sustentabilidade para a região oceânica, que é o programa Região Oceânica Sustentável, que está investindo 100 milhões de dólares em infraestrutura e sustentabilidade. Então, Niterói está chegando a 100% de esgoto, de oferta, né, de rede de esgoto, né, de coleta e tratamento de esgoto, né, enquanto que a segunda cidade melhor na região metropolitana do Rio de Janeiro é a capital, né, o município do Rio de Janeiro, que tem cerca de 40% de oferta de rede de esgoto e tratamento. Nós estamos chegando a 100%. Nosso vizinho São Gonçalo tem 3% de esgoto coletado e eu tenho dúvidas sobre a eficiência do tratamento desse pouco que é coletado. Então, a gestão de resíduos sólidos foi considerada a segunda melhor do país, né, não por nós, mas por uma associação, né, que trata desse assunto, com sede lá em São Paulo. Então, somos uma referência em gestão de parques, somos uma referência de saneamento, uma referência na gestão do lixo. Estamos fazendo um programa, né, que você que é um velejador conosco lá no Sailing, um programa chamado Enseada Limpa, né, que está promovendo a despoluição da enseada de Jurujuba, né, ou o Saco de São Francisco, como a gente se acostumou a chamar. Em 2013, quando nós assumimos, né, a enseada praticamente tinha 0 semanas com balneabilidade. Nós, no mês passado, chegamos a mais de 70% das semanas com condições de balneabilidade nas praias, principalmente Charitas, Preventório, né? Estamos recuperando, então, a primeira parte da Baía de Guanabara a ser considerada despoluída é a nossa enseada lá de Jurujuba. E acabamos de lançar agora, né, essa semana agora, na segunda-feira, um pacto, né, o Pacto Niterói contra a Violência, que é um projeto amplo que teve aí também uma repercussão grande na imprensa, né, para que a gente reverta, né, os problemas de segurança que estamos enfrentando, né? Segurança não é um tema municipal, mas mesmo assim Niterói vai investir nos próximos 2 anos e meio 300 milhões de reais em programas que não têm o foco na polícia, né? Quase toda a experiência brasileira de gestão de problemas de segurança tem o foco na polícia. O nosso, obviamente, né, envolve a polícia também, mas é principalmente um programa de socorro a esses jovens que estão lá na comunidade, né, com uma taxa recorde de desemprego, né, precisando de perspectiva, precisando de oportunidades, né, e o que nós vamos fazer é principalmente trabalhar na escola, evitar a evasão escolar, né, e dar oportunidade de capacitação e de renda para esse jovem que está lá, né, hoje, né, com uma tendência muito forte de ir para a criminalidade. A gente precisa reverter isso. E a questão, por exemplo, do lixo, do trânsito em Niterói, que olha, atravessa pontes, vai e volta, é um trânsito complicado. O lixo, esgoto e lixo tem uma relação. E Morro do Céu é uma lixeira complicada no meio da cidade. Vamos começar por esse ponto, né? O Morro do Céu, ele começou como um lixão, né? e uma péssima solução, né? Foi a solução que veio depois do Morro do Bumba. Antes, né, o lixo de Niterói era todo depositado no Morro do Bumba. Num determinado momento, a prefeitura abandonou o Morro do Bumba e levou para o Morro do Céu. E depois, as pessoas ocuparam, né, a área do lixão do Morro do Bumba
que acabou gerando aquela tragédia horrorosa que todos nós nos ressentimos até hoje. O Morro do Céu, inclusive, quando houve o deslocamento, né, do depósito do lixo para lá, eu já era ambientalista aqui em Niterói, nós militávamos numa organização chamada MORE, Movimento de Resistência Ecológica, e nós organizamos manifestações contra, né, o lançamento de lixo naquele local. Se você fosse um professor, né, da área de planejamento, né, e fosse fazer um exercício com seus alunos, vamos escolher o pior lugar de Niterói para jogar lixo. Seria exatamente o Morro do Céu. O ponto mais alto da cidade, né, com as nascentes das principais bacias hidrográficas da cidade, mas foi exatamente lá que escolheram para fazer isso. Então, durante algumas décadas, né, lá foi um local de lançamento e nós, né, na atual gestão, né, desativamos, né, o Morro do Céu. Hoje, né, todo o resíduo de Niterói vai para um aterro sanitário licenciado e com técnicas apropriadas, né, que fica em Alcântara, né, em São Gonçalo. Então, hoje não há mais disposição de material no Morro do Céu, exceto numa nova célula que foi criada agora como um aterro sanitário, não como um lixão que era antes, né? E naquele ponto, né, também não vai receber lixo. Ali é apenas para o lixo de varrição das ruas, folha, coisa assim, e para o material da limpeza dos rios. Então, quando você retira, por exemplo, o sedimento, né, que está no fundo dos canais e tudo, você vai levar para esse lugar. Mas é um lugar apropriado, licenciado e com as técnicas corretas. Então, hoje, Niterói não tem mais lixão. E, como eu falei, nós fomos considerados, né, a segunda melhor cidade do país em gestão de resíduos sólidos. Temos hoje, né, um esforço na área de reciclagem, né, de logística reversa, que é um tema difícil, né, para o município, né, porque quando você fala em logística reversa, né, é você fazer com que a embalagem do produto que você comprou volte sob a responsabilidade de quem gerou aquilo, o cara que vendeu para você aquele produto. Né, como Niterói não é uma cidade industrial, a gente consome produtos que são originados em outras cidades, né, então é difícil a gente gerir, como município, essa logística reversa. O Brasil errou nessa questão. Nós temos uma política nacional de resíduos sólidos, né, que foi aprovada em 2010 e que escolheu o caminho mais difícil de ser cumprido. Né? A logística reversa, ela, em vez de fazer como a Europa fez, né, que tem o ponto verde, que a indústria banca, né, a questão do retorno, né, e a destinação correta, no caso, né, do Brasil, nós escolhemos uma negociação setorial, discutir setor por setor a solução para o lixo. O que acontece? Desde 2010, nós estamos em 2018, até hoje, apenas um acordo setorial foi feito. Nesse ritmo, nós vamos chegar daqui a 200 anos ainda discutindo com a indústria, né, a solução para a logística reversa. Mas Niterói, dentro desse contexto, né, hoje já pratica uma reciclagem da ordem de 3%, né, a média da região metropolitana é 1,5%, e temos metas de chegar a 7%. Você perguntou também sobre a questão da mobilidade em Niterói, do trânsito. Esse é um problema difícil de resolver em Niterói. Niterói tem uma das maiores taxas, né, de automóvel per capita do país. Se não me engano, é a segunda ou terceira. As cidades que estão na nossa frente são cidades com características muito diferentes da nossa. E nós temos um agravante, né, que é o movimento pendular que nós temos diariamente.
Então, de manhã, todo mundo, né, quer chegar no Rio de Janeiro e de tarde todo mundo quer voltar para casa. E nós temos, então, um trânsito que todo converge para um ponto só, que é a ponte Rio-Niterói. As vias, né, elas não foram projetadas para a demanda que nós temos hoje. A cidade tem cerca de 70% da sua população em classes médias e então as famílias têm muitos carros, né? Nós estamos investindo hoje, né, em alternativas ao transporte individual, ou seja, o automóvel. Estamos investindo em transporte coletivo, que é a Transoceânica, né, que é o primeiro grande investimento nesse sentido. Fizemos um programa, né, que eu coordeno, que é o programa Niterói de Bicicleta, né, de 2013 para cá, né, estamos implantando, já temos 30 quilômetros de ciclovia, e estamos com uma licitação, né, nesse momento para implantar mais 60 quilômetros de ciclovia na região oceânica. Estamos adaptando toda a infraestrutura viária da cidade para a bicicleta, né? O próprio túnel Charitas-Cafubá tem ciclovia nas duas galerias, né? Poucas túneis no mundo contam com isso, né? E o nosso objetivo, né, é fazer com que a bicicleta seja uma alternativa de mobilidade para a cidade. E para a gestão do trânsito do automóvel, nós implantamos um centro de controle operacional que hoje já está prestes a poder gerenciar toda a sinalização semafórica da cidade. Então, o nosso espectador aqui vai poder ver, né, quem mora aqui em Niterói, que os sinais de trânsito, né, muitos deles já têm uma câmerazinha do lado. Aquilo não é uma câmera, aquele é um sensor que mede, né, a demanda de trânsito naquele momento. Essa informação vai para uma central que funciona no mesmo prédio que tem o CISP, né, o Centro Integrado de Segurança Pública, que é na região oceânica, e ali, né, o sistema todo controla a periodicidade do sinal. O nosso objetivo é fazer com que você produza na cidade as ondas verdes. Então, quando o sinal abrir aqui, você não vai acelerar e parar ali na frente. Se você mantiver a velocidade recomendada, né, que é um pouco abaixo do que as pessoas praticam, você vai poder chegar passando de sinal em sinal. Você vai chegar, por exemplo, na Avenida Roberto Silveira, você vai sair do túnel e vai seguir, né, sem interrupção, né? Então, nós vamos reduzir a velocidade. Isso para a cidade é melhor, é mais seguro para o pedestre, para o próprio motorista, para o ciclista, e poluir menos, né? Então, isso nós já estamos praticamente em condições de operar isso plenamente. E esse sistema, Daniel, foi considerado pelo jornal francês Le Monde como um dos melhores sistemas de gestão de tráfego no Brasil, no mundo. Então, nós precisamos, né, agregar tecnologia, precisamos trazer o transporte coletivo, precisamos desestimular o uso do automóvel, né, dando alternativas, né, para que a gente consiga ter, né, um trânsito melhor na cidade de Niterói. Eu acho, Axel, você tecnicamente tem uma visão global, mas a saúde interior é um bolo. Recebe a cidade de São Gonçalo, Maricá e tudo, até a região do Rio de Janeiro, e recebe tudo. E a saúde ainda, apesar da universidade ter um papel importante, mas a saúde aqui ainda é complicado. Bom, o especialista em saúde é você e não eu, né? Mas vamos conversar sobre isso, né? A área de saúde talvez seja a área mais desafiante da gestão pública, porque, né, na minha opinião,
até observando o que acontece aqui em Niterói, né, é uma área que, quanto melhor fica, pior fica. Né, porque, por exemplo, né, quando nós assumimos em 2013, Niterói não tinha um atendimento pediátrico, né, pelo SUS. Nós reabrimos o Getulinho, construímos um novo Getulinho. O hospital tá ótimo, está com um aspecto novo, parece uma unidade hospitalar privada, está lá gerida com médicos, enfim, funciona muito bem. Metade dos atendimentos são para pacientes que vêm de outros municípios. Claro. O Mário Monteiro, ali na região oceânica, estava em péssimas condições, nós reformamos tudinho e hoje recebe, né, uma demanda enorme de moradores de outros municípios. Né? E isso demanda, né, medicamentos, demanda serviços, demanda pessoal, né? E não há como você deixar de atender, Claro. os pacientes dos outros municípios. Então é um desafio muito grande. E Niterói, até por ter sido capital, né, do antigo estado do Rio de Janeiro, nós temos uma rede hospitalar que é desproporcional. Compara a rede hospitalar pública de Niterói com outros municípios. O Antônio do Preto, a Universidade, o Getulinho, o Azevedo Lima, assim vai. Exatamente, são muitas unidades. Então, é uma gestão, né, que tem vários aspectos inovadores. Né? Niterói foi a primeira cidade do país a ter o programa médico de família, que depois foi adotado, né, por outra cidade, até pelo país, né? Acabou sendo institucionalizado como um modelo para o país. Né? E agora nós estamos numa fase de reformulação disso tudo. Né? Então, é um caminho muito importante, eu acho, até para você tirar, né, a demanda e a pressão dos hospitais, mas, enfim, é uma área difícil de gerir, né? E a gente tem também, quer dizer, a participação da universidade nessa agenda também. A gente precisa se integrar melhor, né? É verdade. Não temos tido muita facilidade, né, de promover essa integração com a universidade, mas é preciso que a gente avance nisso. O Axel, o nosso tempo é um tempo de futebol. 15 minutos no dentista é 5 horas. No motel, 1 hora é nada. Mas, olha só, você é um político sui generis. Você fala a questão política, o coletivo, de uma forma sui generis. Normalmente, o político, vou prometer, fazer, e fala aquela coisa. E você, com maior calma, é uma questão técnica, falou, nós vamos fazer. O político promete e não faz. Você não promete, pelo menos tenta fazer. Então, é uma questão sui generis. Eu conheci você no Célio, na Vela, mas você tem a maior calma. Então, isso é uma coisa sui generis. Falar, e você falou todos os aspectos, saúde, educação, esgoto e tal, com maior tranquilidade. Isso é coisa de velejador. Tem a calma da vela, o vento. Então você aprendeu com o vovô, que dinamarquês, que usava o cavalo, passou a ser o cavalo do mar. Do mar. Cavalo marinho. Exatamente, cavalo marinho. Isso é importante. Você trouxe uma visão de perspectiva. Isso é importante. Então, nós agradecemos a você, especialmente pelo cavalo marinho do vovô, que trouxe
o campeonato mundial de tudo pela paciência. Paciência é tudo. Olha só, e nós vamos agradecer a tua presença e vamos cantar no final. Cantar o quê? 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Vamos cantar. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez, pulando a cerca. Valeu! Valeu muito, Daniel. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu!